dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Vinha de Luz, que tem por título Porta Estreita, e diz assim: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Palavras de Jesus, narradas em Lucas 13, 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima, na porta estreita, a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhe requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé? Com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita, receberam-na, entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Aí está, meus irmãos, mais um belo ensinamento nessa mensagem trazida pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier através do ditado do nosso irmão Emmanuel. A porta estreita, ou seja, a porta das dificuldades, a porta da negação das coisas materiais. Quando nós falamos negação, não significa que nós não devamos viver nas coisas da matéria, ou seja, o trabalho, do suor, do rosto para ganhar o pão, que nós não devemos cuidar daqueles que estão ao nosso redor, buscando com as nossas atividades favorecer as pessoas que se encontram ao nosso alcance. Contudo, quantos de nós praticam realmente a subida ou a passagem da porta estreita nessa encarnação, onde as dificuldades se apresentam e nós as repudiamos porque não gostamos de sentir dor, não gostamos de sentir tristeza, não gostamos de sentir dificuldades, não gostamos de passar por situações de pobreza. Ou seja, nós nos apegamos aos prazeres, aos benefícios, às comodidades da porta larga aqui no plano material. E como nós fizemos escolhas para vir para cá, significa que nós teríamos que cumprir aquilo que nós nos prometemos
a cumprir. Ou seja, passar pela porta estreita. E isso, definitivamente, a nossa população atual está distante. Porque o que campeia por aí é os apetites carnais, a gula, a usura, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o sensualismo. E tudo isso nos prende aqui. Tudo isso faz parte da porta larga e não da porta estreita. Na porta estreita, nós vamos encontrar os ensinamentos de Jesus, nós vamos encontrar a perseverança, nós vamos encontrar a tolerância, nós vamos encontrar o desapego, nós vamos encontrar a humildade, nós vamos encontrar a caridade e nós vamos encontrar o estoicismo, ou seja, forças interiores para que nós possamos vencer as dificuldades pelas quais aqui nós viemos passar. Dificuldades essas que não são nada mais, nada menos do que lições que nós devemos aprender. Porque, evidentemente, a gente é colocado, segundo escolhas nossas, no lugar que nós precisamos. Se a minha necessidade é passar a vida inteira sofrendo com as necessidades do corpo físico, então que seja. Aceitemos aquilo que nos é dado, porque aquilo foi escolhido. Agora, quando eu abandono aquilo que eu escolhi em busca de coisas melhores, em busca das facilidades, das comodidades, por certo, nós voltaremos à fila das reencarnações, porque nós repetimos, nós falhamos no nosso intento de nos melhorarmos. É bem verdade que com o corpo físico, as coisas espirituais sofrem um abafamento, ou seja, a gente não lembra daquilo que a gente escolheu lá ainda antes do reencarne. Mas isso não muda o fato de que nós escolhemos. Isso não muda o fato de que nós precisamos passar por aquelas lições difíceis, doloridas, angustiantes, seja conosco mesmo, ou seja com familiares, amigos ou pessoas queridas que nos rodeiam. Porque tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Sobretudo, a questão da humildade, a questão da compaixão. Porque se nós desenvolvermos em nós a humildade, a compaixão, automaticamente nós estaremos nos afastando do egoísmo, estaremos nos afastando do orgulho, e isso já será um grande passo na nossa caminhada. Às vezes as pessoas dizem, poxa, mas é preciso ter um pouco de orgulho, é preciso ter amor próprio. O que é amor próprio se não um tanto de orgulho? Pensemos nisso, porque em realidade, quando eu tenho amor próprio, eu quero tudo que é de bom para mim. E quando nós temos a humildade e não o orgulho, e não a vaidade, nós desejamos o bem e tudo de bom para o nosso próximo. Veja como muda a configuração. Se, porventura, eu me preocupar apenas com o meu amor próprio, então eu vou me envaidecer e esquecer que eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para me diminuir e não para me tornar grande, porque isso é coisa do orgulho e da vaidade que eu ainda carrego. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não compreende essa situação, essa circunstância. E vencer isso faz com que cada um de nós melhore a sua própria aquisição de valores espirituais,
porque a questão moral, ela nos guia de tal forma que nos coloca diante de nós as escolhas que nós temos que fazer. E ao fazermos as escolhas, nós dizemos sim ou não para os nossos aprendizados, para o nosso crescimento espiritual. Toda vez que eu busco as questões da matéria, eu estou me afastando da questão espiritual. Toda vez que eu me coloco contra os ensinamentos de Deus, toda vez que eu clamo contra Deus, significa que eu ainda estou desobediente às leis de Deus. Essa desobediência é que nos coloca nesse caminho de dor, angústias e sofrimentos. Porque não adianta nada, como disse Jesus, eu ganhar o meu corpo e perder a minha alma. Caminhar significa avançar. E como que nós avançamos nesse caminho espiritual? Praticando e cultuando, cultivando os valores da matéria, dos prazeres, dos vícios que nos seduzem? Não. O que nós devemos fazer é buscar a porta estreita, a porta das dificuldades, aceitar aquilo que lá está, pedir sempre a Deus forças para suportarmos os momentos mais difíceis, mais agudos, pelos quais passamos ou passaremos. Porque ainda temos muito caminho pela frente, muitas lições para aprender. E cada dia que passa, sempre surge uma nova lição, uma nova oportunidade para esse crescimento. A porta estreita, de fato, é muito difícil, mas não é impossível. E depende de nós estarmos conscientes de buscarmos a nossa melhoria, nos aproximando cada vez mais desta passagem. Porque, como disse Jesus, aproveite, porque muitos tentarão passar por ela e não conseguirão, porque não praticaram aquilo que era necessário para passar por ela. Era isso que tínhamos, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleçam, para que possamos, sim, vencer a nós mesmos, para que possamos lutar contra os nossos defeitos, especialmente o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleçam, hoje e sempre. Que assim seja.